Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como o Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. A Orquestra dos Corações preparava-se para executar uma obra musical quando o majestoso piano comunicou que havia um problema na sua voz. Os demais instrumentos musicais, preocupados, perguntaram: "O que está acontecendo?" O singelo teclado, o faceiro violão, o pequeno xilofone e as pequenas flautas também enfrentavam o mesmo problema. As suas vozes estavam sofrendo alguma alteração. Então, a flauta alto, a doce flautinha e a pequenina batuta entreolharam-se e imediatamente foram averiguar o que estava acontecendo. Elas se surpreenderam ao constatar que os cabos de conexão dos instrumentos musicais haviam sido desligados da fonte de energia. A doce flautinha, entristecida, indagou: "Quem teve a coragem de fazer isso?" E a pequena batuta respondeu com indulgência: "Quando um coração é nutrido pelo orgulho e pelo egoísmo, ele ultrapassa os limites da ética e age de má fé. A desarmonia de um coração não permite que outros corações tenham liberdade e tranquilidade para fazerem o bem. O tempo era insuficiente para a solução imediata daquele problema, pois a orquestra já estava no palco. De repente, uma ideia iluminou a doce flautinha, e ela falou aos corações que sintonizassem o imenso amor do bondoso regente do universo, pois ele os ajudaria a superarem aquele obstáculo. Então, os instrumentos musicais se uniram e, com força dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, formaram uma magnífica corrente de luz. A plateia ficou deslumbrada com aquele esplendor e seus corações transbordaram lágrimas de felicidade. De quem foi esse texto? De quem é esse texto? Diná Santos é compositora e intérprete da obra A Didática do Amor. É natural de Porto Alegre, incentivada por sua mãe. Iniciou seus estudos musicais aos 7 anos de idade no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nasceu em uma família de músicos e seguiu os exemplos dos avós, tios e irmãos. Seu pai, Aristides de Araújo Santos, era o primeiro trompista da OSPA. Formou-se em licenciatura e em educação artística com habilitações em música e em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez o curso de especialização em Ciências da Educação na mesma universidade. Cursou pós-graduação em Educação Musical na Tokyo Gakugei University, no Japão. Exerceu os cargos de diretora da Escolinha de Educação Artística Sakura e de secretária na Associação Sul-Brasileira de Musicoterapia. Há mais de 30 anos, vem criando projetos pedagógicos musicais e atualmente desempenha a função de professora de educação musical na Rede Pública Municipal de Porto Alegre. Diná, que alegria te reencontrar. Alegria toda minha. Atualmente aqui foi na época que tu escreveu o livro. Sim. Tu está aposentada desde 2013, como eu. Sim. Da Rede Pública de Ensino, né? E esse livro, essa abertura que eu acabei de ler para vocês, é um dos volumes
do livro A Didática do Amor. São 4 volumes que estão aqui já impressos e nas livrarias. Cada um deles tem no final um CD que apoia didaticamente os professores que adotarem a didática do amor nas suas lides de professores, né, Gina? Sim. E tu já tem, pelo que tu me contou agora há pouco, mais 2 livros. Sim. Da mesma série, que eu estou curiosíssimo aqui para conhecê-los, né? Diná, me conta que maravilha é essa, que ideia, como é que tu teve essa ideia de fazer uma obra com esse nível de primorismo, assim, né? de qualidade que encanta as crianças? Porque ensinar música, até nós já conversamos em alguns podcasts sobre a maravilha da música nas nossas vidas, e aqui tu tem capítulos que falam sobre isso, né? A nossa reharmonização, né, Diná? Então, como é que surgiu esse impulso, essa ideia, essa inspiração de tu produzir uma obra que, pelo que eu estou percebendo, é uma síntese da tua trajetória musical? Sim. Ela talvez fosse alguma coisa que tu até sonhava todas as noites para um dia fazer, talvez nem soubesse bem o que tu irias fazer, mas de repente surgiu essa maravilha aqui. E pelo que nós conversamos agora há pouco, antes de começarmos o nosso podcast, tu foi trabalhando em paralelo entre a prática da sala de aula e a escrita dessa obra, como se fosse assim alguns registros que tu fosse colocando e depois estruturasse. Foi mais ou menos assim que tu construiu esses 4 volumes? Bom, a obra, na verdade, ela é a trajetória, né? Nossa trajetória pedagógica. É o caminho encantador, eu digo, né? Uhum. Caminho encantador que os nossos alunos percorreram, né? A primeira história surgiu quando eu tinha um aluno em sala de aula que não parava. Ele ficava correndo. Hiperativo. Aí uma hora eu olhei para aquele aluno e disse: ai, esse menino parece um pandeiro. Porque a pessoa com pandeiro na mão, é difícil ela ficar com o pandeiro parado, né? Eu disse: esse menino parece um pandeiro. Aí surgiu a história, o pequeno pandeiro. E aí eu comecei a escrever. Pequeno pandeiro. Inspirada nesse aluno hiperativo. Exatamente, porque esses alunos, esse livro, na verdade, os alunos se encontraram dentro desse livro. Eles estão dentro desse livro. Seria pequeno pandeiro. E ao mesmo tempo tu via as qualidades do aluno, né? Mais do que as coisas negativas. E aí eu comecei a notar que dentro da sala de aula tinha uma orquestra. Sim, que cada aluno era um instrumento, representava um instrumento. Com as suas características pessoais. As suas características. E aí eu disse: então eu vou incorporar os sentimentos e os pensamentos dos alunos nos instrumentos musicais. Olha que e aí os alunos, os instrumentos começaram a se apresentar dentro da sala de aula. Aí veio o vigoroso tambor, que era um menino também imperativo. A doce flautinha. Né? Que tinha aquele aluno mais delicadinho, aquelas alunas mais delicadinhas, sensíveis, né? E assim foi indo. Que o vigoroso tambor era um instrumento que gostava de fazer barulho. E tinha esse aluno? Tinha esse aluno, mas no fundo ele queria ser ouvido. Queria que todos gostassem dele. Só que era uma maneira barulhenta. Sim. Tanto prova que o livro, as histórias começam a anotar lá, né? Afinar. Tem alguma coisa, tem algum sentimento que está desafinado. Algum pensamento está em desarmonia. Então a música era capaz de harmonizar aqueles sentimentos, né? E no final da história, quando aqueles sentimentos, pensamentos estão harmonizados, vem um acorde perfeito maior. Seria um dó. Não, dó, mi, sol. Sim. Sol. Mas o acorde de dó, né? É. Com a terça e com a quinta. Aí vem um acorde perfeito maior, tá harmonizado. Aí ele seguia o caminho feliz da vida, porque ele descobria as qualidades dele, né? E também assim, para ser amado, ele não precisava fazer mostrar o lado negativo. Para ser amado, ele tinha qualidades, né? E eu acho que esse era o papel
liquidificador dentro da sala de aula. O que eu achei genial da tua sacada foi que dentro de uma orquestra, cada um dos instrumentos tem seu momento de expressão. Então, não é todo o tempo que fica com um tambor tocando, Não. nem um oboé tocando, solando, né? Então, pode ser que até que haja alguns instrumentos que são os que mais soam dentro de uma orquestra, digamos, violino, viola, cello. Mas essa sacada que tu teve de pegar os temperamentos daquelas crianças, né? E tentar associar a algum instrumento para depois fazer uma orquestra de emoções ligadas a uma orquestra foi sensacional na minha maneira de enxergar a arte, de educar. Naquele momento que eu estava fazendo isso, eu estava tendo uma atividade com eles na escola pública já? Ou era na tua escolinha particular? Não, esse trabalho, eu acho assim, vem uma semente, né? Tem algo te diz, algo diz dentro da gente que tem um caminho que a gente tem que seguir. Sim. Mas assim, tu não tem claro qual é o caminho, né? Eu tive uma maneira de aprender, que foi através da música. Tudo que eu aprendi assim, que eu queria memorizar, era tudo através da música, né? E mesmo com a minha escolinha, depois quando eu entrei para a rede pública, eu não continuei mais com a minha escolinha. Mas a maneira que eu trabalhava na escolinha, eu levei para a escola pública. Principalmente para esse tipo de criança, entre aspas. Sim. O que fez mais assim eu escrever essas histórias é que os meus alunos eles tinham problemas com a escrita, com a leitura, tinham muita dificuldade. Que ano escolar esse aí? Primeira série, segunda série? Primeira série, segunda série, né? E até mesmo se alfabetizando. E até mesmo aqueles mais adiantados, eles tinham problema na leitura e na escrita. Embora eu fosse professora de música. Mas eu sempre escrevia as letras das canções que eu fazia. Eu sempre fiz composições musicais para os alunos, canções. Exatamente aquilo que estava precisando, eu escrevia. Eles escreviam nos cadernos, tudo, né? Eu sempre corrigi também a escrita. Mas a senhora é professora de música. E aí, é professora de música, tem a letra da música, tem que escrever certo. Português correto. Português correto, né? E eu achava tão engraçado que eles diziam assim, a senhora, como é que a senhora vai corrigir, né? Né? E aí começou a história, a primeira história que eu levei para a sala de aula foi sobrinha até que me ajudou a passar no computador, escrever, né, digital, tudo. Eu escrevi, a história foi do Pequeno Pandeiro. Foi essa historinha. Que é no livro número 1? É, no livro número 1, se eu não me engano. Vai falando que eu vou localizar. Se eu não me engano é no primeiro. Se não está no primeiro, está no segundo. O Pequeno Pandeiro. Aqui tem a doce flautinha. Não, então é no 12 segundo. tambor, singelo. Deve estar no segundo. O Pequeno Pandeiro. Aqui. Aí eu escrevi só aquela historinha, fiz um tipo de um livrinho, tá? Levei para a sala de aula, tá? E eu fiz uma maquete também para eles. A maquete que eu fiz, peguei uma caixinha e fiz um livro de madeira, era um estojinho. E aquele é a capa desse livro aqui, ó. Essa capa aqui tinha isso aqui. O terceiro volume. É, o terceiro volume, tinha ali. E eu coloquei aquela historinha ali dentro, né? E assim, agora eu tenho uma surpresa para vocês que eu trouxe, né? Aí eles ficavam falando, mas que será que a professora trouxe? E era a historinha, né? E uma coisa que eu acho que foi resgatado também, que eu resgatei na sala, para ajudar o aluno na leitura, era a leitura oral. Porque um tempo atrás a gente tinha leitura oral. Sim. A gente lia em voz alta, pegava um trecho, um livro e lia. A entonação, porque a música ajudou isso também. Quando as crianças liam as histórias, elas liam com entonação e não liam simplesmente correndo. Sim. Né? Isso ajudou muito. Então eu peguei aquela música, aquela historinha, e aí eu escrevia o quadro. E eles tinham um caderno, eu escrevi, acho que parágrafo por parágrafo. Lia em voz alta, eles também liam em voz alta, tudo de entonação. Eles copiavam, levavam para casa aquele trecho daquela aula, chegavam em casa, estudavam, tinha que estudar.
Aí, O sentido o daquele... sentido, entonação. Né? Aí, Sem perceber que estava estudando português, gramática, verbo, substantivo, sem concordância. perceber isso, na aula de música. Porque isso. o parágrafo estava correto. Exatamente, que aí era a interatividade da música com a literatura. Aí comecei já a interagir. Tá. E depois na outra aula continuava. E aí no final, que eu levei toda a história completa, eles tinham que ler aquela historinha para mim. Sentar, com entonação, sentar ao meu lado. Aí disse, quem vem agora? E depois eu fiz o cantinho do estudo, que era uma maquete também, que estava na historinha, eu fazia maquete, né? Levava, mas só quem podia ver aquela maquete é quem lia, tinha que ler toda a historinha. Um dia que tu guardava ela para ninguém? Não, eu botava na minha classe, tinha minha classe, o aluno sentava do lado e na frente tinha alguma coisa aqui. Então os outros tudo ficavam curiosos, o que será que tem lá? Então eles tinham que estudar a historinha, tinham que ler a historinha para saber o que o outro tinha visto. Que ele não viu. E o outro não podia dizer. Olha que lindo. O outro não podia dizer, aí o outro saía todo convencido. Só eu vi, mas tu não vai ver, tu tem que ler a historinha. Era uma coisa sadia, sabe por quê? Porque não era eu que estava pedindo, os outros colegas também. Você tem que ler, que tu vai ver uma coisa bonita que tinha ali. E era exatamente o cantinho de estudos que o Pequeno Pandeiro tinha construído, né? Tu quer ler para nós o Pequeno Pandeiro aqui? Absolutamente. Deixa eu ver aqui o tamanho dela aqui. Tranquilo. É pequenininho, né? Essa aqui tu disse que foi a primeira história que tu criou? Foi a primeira história. Então lê para nós aí. E eles tinham que ler isso aqui para mim. O Pequeno Pandeiro. Era uma vez um pequeno pandeiro. Ele vivia correndo, pulando e se sacudindo de um lado para o outro. Era muito agitado e não conseguia se concentrar em nenhuma tarefa. Quando era para ler, ele corria. Quando era para escrever, ele pulava e se sacudia para lá e para cá, e assim por diante. Certo dia, ele estava passeando no parque e ouviu uma música muito bonita. E seus ouvidos seguiram aquela bela melodia e ele chegou até uma orquestra. O pequeno pandeiro ficou muito encantado e parou por alguns instantes para ouvir aquela maravilhosa orquestra tocar. O seu coração sentiu-se tranquilo e ele não correu, não pulou, nem se sacudiu. O pequeno pandeiro concentrou-se pela primeira vez em alguma coisa. Quando percebeu que tinha ficado quieto para ouvir aquela música, sorriu e sentiu-se muito feliz. Então, voltou para casa e, muito faceiro, pegou um livro para ler. Mas antes disso, arrumou a mesa, pegou uma cadeira e varreu o chão. Colocou sobre a mesa um vasinho com lindas flores e sobre o assento da cadeira uma confortável almofadinha colorida. Desse modo, o pequeno pandeiro, muito contente, organizou o seu cantinho de estudos. Aquele cantinho ficou lindo e todos os dias, quando ele olhava para o relógio, sabia que tinha um horário marcado para estudar. E assim, o pequeno pandeiro aprendeu lindas canções e concentrou-se nas tarefas escolares. Olha que maravilha. Tu passou um recado para toda a turma de como é que é o lado positivo da criança hiperativa ou daquela que queria chamar atenção para o som, né, da sua voz, da sua presença, poderia ser aproveitado como se fosse uma orquestra. E eu fiquei pensando enquanto tu lias, em que momento eles tiveram a noção do que é uma orquestra? Porque uma coisa é tu dizer, uma orquestra é composta de tais e tais instrumentos. Outra coisa é tu sentar numa plateia e ver e ouvir aqueles instrumentos tocando em harmonia, como o pequeno pandeiro fez numa praça, né? Nessas tuas turminhas, assim, tu teve chance de levá-los ou tu apresentou vídeos de uma orquestra tocando para eles? Ou não era relevante isso? Não, era relevante. Junto com a sala de aula, eu tinha um outro trabalho que era da oficina de musicalização, onde eles aprendiam alguns instrumentos, né?
eles tinham aula de flauta doce, violão, teclado, xilofone, metalofone, né? Então, muitos alunos em sala de aula, alguns alunos em sala de aula, eles iam no turno inverso e participavam da oficina de musicalização. As músicas que tem no livro, eles cantavam em sala de aula. Sempre ensinei, todas as canções eles cantavam na sala de aula. Agora, tinha músicas que eles podiam tocar nos instrumentos, mas o instrumento não ensinava em sala de aula, se ensinava no horário inverso. No turno inverso, eles tocavam. Tanto que eu gravava, eles têm 5 CDs que eu gravei na sala com os alunos, né? Eles têm gravado, que eu levava no estúdio. Ah, levasse no estúdio? Sim, eu levei. A escola patrocinava? A escola patrocinava o ônibus e eu pagava... O horário do estúdio? Sim, eu paguei o horário do estúdio. Porque o nosso primeiro CD que surgiu foi Educar e Amar. Né? Educar e Amar. Tem a ver com a didática do amor. Tem a ver com a didática do amor. Os 2 primeiros volumes do Educar e Amar são apenas música. Os alunos só tocavam. Agora, os outros... Que instrumentos tu tinha? Desculpa te perguntar. Que instrumentos tu tinha nesses CDs? Flauta doce, Flauta violão, doce, teclado, violão. Tinha algum oboé, alguma coisa assim? Não, porque aí o colégio não tinha. Porque não tinha, a escola não tinha esses instrumentos, né? Então, assim, o que foi importante? Na aula de instrumento, como é que eles sabiam a harmonia, a hora que eles tinham que entrar? Porque primeiro eles tocavam a primeira voz, digamos, na flauta. Primeira voz da melodia. Depois começou a entrar outras vozes. Entrou a segunda voz, entrava a terceira voz. Tinha horas que um instrumento tinha que ouvir o outro. Sim. E era a mesma coisa que acontecia na sala de aula. Imagina. Quando o professor estava conversando, dizendo, eles tinham que parar, tinham que escutar. Então a música tinha momentos que tem que ter silêncio. E uma coisa importante que a música desenvolveu dentro da sala de aula, a disciplina. Então, eu não tinha que pedir silêncio. O aluno ia aprender que naquele horário, naquele momento, ele tinha que fazer silêncio. Então ele tinha que parar e ouvir a outra voz. E ele tinha o tempo que ele ia entrar também. Sim. Então isso desenvolveu a disciplina dele. E a harmonia em sala. E a harmonia em sala. É o time da orquestra. Exatamente. E uma coisa importante, que eu tive um outro aluno hiperativo, e eu disse assim, eu já sei que ele vai fazer um solo. Né? Esses dias eu estava ouvindo até o CD, não consigo lembrar agora qual é a melodia em si assim, que ele tocou. São todas músicas tuas que tu gravou o CD ou não? Não, com eles tem algumas músicas que nossa, aquelas antigas, né? Mas agora algumas músicas do livro eles gravaram. Até vale a pena dizer para o pessoal que está nos ouvindo, Diná, que o teu livro tem uma estrutura bem interessante. Cada história também tem uma música correspondente, né? Então, nós passamos por cima da letra da música e tu estava lendo a história da... É como a música ilustra. Aham. Porque tem toda a estrutura do livro é uma estrutura didática, né? Sim. Porque era o que eu fazia antes de escrever esse livro, eu trabalhava assim em sala de aula. Eu escrevia a letra, o aluno copiava a letra, eu explicava a mensagem da música, é importante. Sim, até para te emocionar quando tocares, né? Exatamente, porque eles cantavam e tocavam com o coração. Sim. Então eles cantavam e tocavam e sabiam o que eles estavam e o que a gente estava transmitindo para as pessoas. Né? Era o sentimento, era o pensamento. Valores. Os valores, isso era muito importante. Né? E assim, então a estrutura do livro começava com algum sentimento, pensamento em desarmonia, que atrapalhava o processo ensino-aprendizagem. Claro. Então, por exemplo, assim, a metodologia Suzuki, né? Eu li Educação e Amor. Então, uma das frases que eu achei muito interessante, aquilo ali ficou na minha mente, que uma mãe perguntou para ele, que estava ensinando violino para o filho dela, ele perguntou ao professor, ele vai ser um grande violinista? E aí o Suzuki disse assim, não, mas antes dele ser um grande violinista, tem que perguntar se ele vai ser feliz. E aquilo ficou na minha cabeça, ser feliz, sim. O aluno tem que estar feliz,
tem que estar com sentimentos em harmonia para poder aprender. E muitas vezes eu sentia que o aluno ia triste. Né? Ele ia cheio com problemas em sala de aula. Aí como é que ele ia ficar sentado, mesmo que o pequeno pandeiro, como é que ele ia ficar sentado se ele estava com algum problema, alguma coisa tinha acontecido? Com certeza. Então ele tinha que harmonizar, o professor tinha que harmonizar, trabalhar aquele sentimento para ele poder se harmonizar e desenvolver a sua aprendizagem e ter êxito na aprendizagem. Isso é um talento da educação, né? Tu fazer isso durante uma sala, durante um período de tempo que tu fica com aquela turminha ali, dar uma atenção para um sem deixar de dar atenção para toda a turma, é um talento, né? Um talento que eu achei legal, Dina, que tu quase que literalmente fez de um limão uma limonada. Tu utilizou os teus conhecimentos de música e também de valores morais, espirituais, né? Que tu tem uma trajetória ligada a valores espirituais também, que eu conheço, e tu botou em prática naquele ambiente de ensino, de aprendizagem ali. Então, ao invés de tu ficar reclamando dos defeitos de cada um, que todos nós temos, né? Tu focalizou, que nem um dos apresentadores aqui da Rádio Capital, que tem um programinha pequeno chamado Foque nas Coisas Boas. Tu fizesse exatamente isso, tu pegasse aquelas coisas boas do menino hiperativo, do menino que chamava atenção, e desse uma historinha de brinde para eles, talvez até sem eles saberem que eles eram a tua fonte de inspiração, né? Mas com isso tu trouxe o conceito de orquestra, de respeito, de silêncio, de disciplina, porque como é que tu vai aprender alguma coisa sem ter disciplina, né? Tu tem que te concentrar, né? E tu falasse agora rapidamente em Suzuki, mas a gente não aprofundou ainda a tua aventura de sair de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recém-graduada, licenciada, né? Em Belas Artes, né? Com ênfase em quê? Em música, né? E tu também deixasse uma bola picando aqui na nossa conversa, que tu falasse em maquete. Que negócio é esse de maquete? Afinal de contas, tu é uma professora de música ou de arquitetura? Isso nós vamos falar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco, que agora vamos fazer uma pausa para um comercial. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital. Bom, de volta aqui com a Diná, retomando as minhas curiosidades. A Diná falou em algum momento aqui que ela fazia maquetes. Tu aprendeu a fazer maquetes no Belas Artes?
Não, eu estudei arquitetura. Tá brincando? Não me formei, porque eu estudava arquitetura e música. Estudei paralelamente. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo para o Japão, né? Especialização. Ganhou ou conquistou? Conquistei, conquistei, com muito suor. Tinha muita gente concorrendo, né? Sim. Era uma bolsa para os 2 estados do sul, era Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Foi candidatos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Das mais diferentes áreas. Sim. Tu era da área da música, mas quem ganhou também a segunda bolsa... Foi da medicina. Foi da medicina. Então eu tinha curiosidade, não digo, mas eu tinha vontade de aprender as metodologias de educação musical. E eu queria ensinar quem não sabia música, quem não sabia nada de música, começar do zero, né? Porque naquela época eu entendi assim, a pessoa para aprender música não precisava ser talentosa, não precisava ter nascido em berço musical. E aí quando eu tinha lido na faculdade, no tempo da universidade, que o Suzuki, ele dizia que o talento podia ser desenvolvido. E na verdade o método Suzuki era o método da língua materna. Porque ele sempre diz assim, quando uma pessoa aprende a falar a sua língua materna, com a mesma facilidade ele pode aprender qualquer outra coisa. Mas aí depende de como ele aprende. Essa língua materna. Sim. E com quem ele aprende. Sim. Então o papel do educador era muito importante. Quer dizer que uma criança que aprende a falar lá pelos 2 anos de idade, se ela escutar a família, alguém na família, o pai, a mãe, falando errado, ela vai aprender o erro. Mas esse era o problema dos meus alunos. Por que o aluno não escrevia certo? Porque ele falava errado. Porque então ele escutava gente falando errado. Sim, porque ele falava exatamente, ele escrevia exatamente aquilo que ele falava. Portanto não estava errado. Para ele não estava errado. Não, no ponto de vista dele estava certo. Porque o meio... Aí é que entra o Suzuki. Que o meio era muito importante. Sabe? O meio. E também o que educava, o que educa é o caráter do educador. E nos pais também? E dos pais também. Então se tu está numa região lá onde a música as músicas mais ouvidas são funk, são... qualquer estilo musical, a tendência é que aquelas crianças tenham desenvoltura naqueles gêneros musicais. Valsa, bolero, tango é um outro. Agora, se tu está num lugar onde só se escuta funk, tu vai ter uma formação musical de que jeito? Agora eu vou te falar uma coisa, uma experiência. Um aluno uma vez olhou para mim e disse assim: professora, a senhora tem cara de ópera. Aí comecei... Como será que não, aí eu fiquei pensando, mas aí tu tem que... Mas é interessante que por detrás daquela fala sempre tem um sentimento. Claro. Então tu tem que analisar. E às vezes tu tem que ter cuidado que a gente não dá a resposta na primeira. Aí você me diz assim, vocês podem fazer uma pergunta para mim, mas não quer dizer que eu vou saber tudo na hora. Claro. Eu vou pesquisar, porque o professor também estuda. Vou estudar, porque... Uma coisa que o professor não pode fazer é ensinar errado. Eu não vou dar uma resposta errada. Então, quando eu não lembrar de alguma coisa que eu estudei, assim, eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou dizer certo. Vou responder certo. E era mesmo. Então, esse aluno tinha cara de ópera. Aí eu comecei a entender, cara de ópera. Música clássica, minha formação era clássica. Entende? Mas aí como é que eu fazia? Tem que fazer troca com eles. Eu trazia as músicas que eu queria dentro do conteúdo, né, na verdade, e eles podiam levar um dia as músicas deles. Sim. Então tinha aquela troca, podiam ouvir, mas tinha um requisito. Vocês têm que ouvir a letra. Não é qualquer letra que nós vamos ouvir, né? Aí você me diz assim, porque a música, ela sempre tem que trazer uma mensagem, uma coisa boa. Tu não vai botar uma mensagem de coisa ruim, se a pessoa está triste. Uma música triste, a pessoa vai ficar mais triste ainda, né? E assim a música também, dizendo palavrão. Coitados, como é que nós vamos chegar na frente de alguém e vamos cantar música dizendo palavrão? Qual é a mensagem que nós vamos levar, né? Então a gente tem que saber, né? E eu achei tão engraçado que ele já sabia o meu gosto musical.
né? Já sabiam. Professora, a senhora não é dessas músicas, né? Mas também eu não proibia. Sim. Eu disse assim, tu tem que saber, mas tu pode gostar do tipo de música que tu quer. Goste, não tem problema. Mas tem que saber por que tu gosta. O que tem naquela música que faz tu gostar dela? Entende? É o acolhimento das diferenças. Sim, né? tu tem que saber. Agora não é assim, mas eu gosto dessa música. Tá, mas o que tem ali que tu gosta? Tu tem que saber disso. Né? E uma vez, na aula de flauta, eu tinha uma aluna que estava tocando a música da Lady Gaga. Né? Lady Gaga. Tocando. Tu conhecia a Lady Gaga? Não. Vou te confessar que eu não conhecia, eu não ouvia. Conheceu ali? Não era. Eles traziam também novidades, a gente também aprende com o aluno, né? A gente aprende. Sempre. Aí uma vez eu disse, que música é esta? Professora, Lady Gaga, a senhora não sabe quem é Lady Gaga? Aí eu cheguei em casa e eu pedi para meus sobrinhos, que eram da mesma idade, né? Adolescente, me dá a ficha corrida da Lady Gaga. Aí me deram. Tô chique, como é que era? Aí na outra aula voltei, que eu já sabia quem era a Lady Gaga, né? A Lady Gaga, já sabia. Tá. Aí elas queriam tocar. Aí eu disse assim, que música é essa? Mas é uma música tal. É uma música cantada, ela canta. Tá, tu sabe a tradução, tu me traz a aula que vem então a tradução dessa letra, pra saber. É inglês? Vai pro Google e traduz. Era inglês, né? Eu disse assim, nem sempre, porque às vezes uma música, por exemplo, uma música está cantada em inglês, pode ter a melodia muito bonita, mas a gente tem que saber a letra, o que está dizendo aquela letra ali? Às vezes está repetindo aquilo e tu nem sabe o que é. E eles tinham também aula de inglês, já era interatividade com outra. Dava uma bola picando para a professora de inglês. Professora de inglês. Aí não sei como é que foi que trouxeram a letra, e naquela época eu estava gravando um dos meus CDs para o livro. Sim. E eu pedi para as meninas lá que estavam gravando, me dá também a ficha corrida da Lady Gaga. Uma tal de música lá que eles queriam. Eu não sei se é verdade ou não, mas tinha uma. Eu não sei. Aí veio um aluno assim, professora, a senhora não viu o clipe da Lady Gaga? Não sei lá o que tem uma música que ela. Não sei lá o que ela mata, não sei se é o namorado dela tá na cama, pega fogo, aquela coisa toda. Cara, eles vinham tudo com a notícia. Sim. Professora, você não viu? A Lady Gaga se apresentou com uma roupa, era toda carne crua, não sei o que. Sim, que engraçado, né? A cantora, o que tem que ter valor numa cantora? Faz eles pensarem. Sim. A voz. Agora, como é que ela está vestida? Como é que é a cor do cabelo? Isso aí é o que menos importa. A voz é que importa. Qual é a mensagem da música que ela está cantando? Professor, mas o que tem? Aquela carne foi doada para os leões. Eu digo assim, já pensou se todos os cantores tivessem que se apresentar com carne? Mas outra coisa podia fazer com aquela carne, para chamar atenção, tinha que chamar atenção com a voz. O cantor chama atenção com a voz. Sim. Não é com aparência. Né? Aí eles começaram a pensar. Aí na outra aula já trouxeram para mim uma outra música, coisa mais bonitinha. Olha aqui, professora, essa aqui não é que eu ia gostar. Aqui, professora, essa música aqui. Aí já analisavam a letra. Quer dizer, traziam valores nas canções. E eu nunca proibi. Eu nunca fui uma professora chata que eles não gostavam, ao contrário. Aí teve um outro aluno que eles estudavam lá no turno interno, no turno inverso. Tinha uma outra associação lá que eles tinham dança, tinha um hip hop. Eu sei que a mãe, depois numa outra ocasião, Dina, eu quero que fulano volte para a aula de flauta, para tuas músicas, que ele era mais calmo. Não estou gostando, ele está no hip hop, ele está agitado, não sei mais o quê. Mas aí foi interessante, era interessante isso. Porque a música, ela tinha, como é que eu vou te dizer assim, ela tinha valores, sabe? Que eles viam mudança nos alunos, até mudança de comportamento. A família. E inclusive os outros professores também. Porque quando eu comecei a oficina de música, no turno inverso, que era para ensinar outros instrumentos, o primeiro instrumento que eu comecei a ensinar foi a flautinha. Sim. Então eu tive 2 alunos que elas me mandaram. Mas quando mandava o aluno, sabia que aquele aluno era problemático dentro de sala de aula. Eles tacavam lá para música, né? Jogavam para música. Aí jogava a professora tirar.
Aí tá, comecei a ensinar tudo, né? E aqueles alunos começavam a tocar bem. Mas eu não sabia a ficha deles, que eram medonhos. Até era bom, né? Não saber. Não, mas eles não vinham, eu não via aquela bagunça. Eu só queria saber, eu só recebia que o aluno queria aprender instrumento. E sabe que eles tinham uma fome? Eles tinham uma fome de instrumento, assim, parecia que tu chegava, era uma coisa mágica. Sim. Este livro aí, eu acho que era o caminho dos instrumentos musicais quando entraram naquele ambiente. Quando falasse nos outros estilos de música, naquela comunidade que eu trabalhava, o tipo de música que eu tinha para ensinar para eles não era daquela comunidade. Sim. Era o samba, era outros estilos. Tanto prova que colegas diziam: que tu acha que os alunos vão aprender flautinha? O que eles vão querer com isso? Mas eu não estava ligada se era flautinha ou não, eu estava ligada nos valores da música. O que a música podia servir para a vida daqueles alunos. Era isso que eu estava... Mesmo que eles não fossem músicos. Não importa. Ou seja, eu não estava formando músicos, eu estava lidando com seres humanos. Sim. Eu sabia que a música, ela tocava os sentimentos mais profundos. E aquela comunidade era uma comunidade violenta, né? Eram crianças que iam com problemas emocionais para dentro de sala de aula. Presenciavam diariamente diversas cenas. Mas eu tive uma aluna que aquilo ali foi muito marcante para mim, pequenininha. Chegou e disse assim: professora, eu vi matar o meu pai, botar a mão dele assim. Então descrevi aquela cena assim, macabra. Aquela imagem vai ficar para sempre, né, claro? Sim, mas aí, como é que a música podia ajudar? Sim. Naqueles momentos que ela estava na escola, ela tinha que ser feliz. A sala de aula tinha que ser colorida. Tanto que nós tínhamos um arco-íris na sala de aula. Né? Porque eu dizia para eles, a soma das cores do arco-íris, que é as cores do prisma, é a cor branca, é a cor do dia, né? Então isso aí tem esse significado. Nós tínhamos flores dentro de sala de aula, vasinho de flores. Inclusive você fazia um jardim, né? Nós fizemos um jardim, tudo que era natural, casinhas de passarinho, porque a gente quando subia para a sala, a gente ouvia muitos bentivias, sabiás. Então a gente, ouve que canta. Aí surgiu a música, ouço o canto do sabiá, né? Surgiu aquela música. Então, lindo. Então a maioria das músicas que tem aí foram inspiradas. Porque assim, o que eu sempre falava, tu tem que transformar, fazer movimento contrário dentro de uma sala de aula, fazer movimento contrário. Tu podia ter muito negativo, mas o negativo tu tinha que transformar em positivo. E naquela época também eu andei estudando psicologia e teve uma aula que me marcou muito, que foi o reforço. Reforço, tu tinha que reforçar. Sim. O professor, tanto ele pode reforçar o negativo como o positivo. Sim. Então, se tu interrompe a tua aula e tu chama a atenção do aluno que está fazendo alguma coisa errada, tu está reforçando o negativo. Entende? Aí, o que acontece? O aluno vai começar só a fazer coisa errada para chamar atenção. Mas ele tem que chamar atenção de uma maneira certa, correta. Ou o que é pior, ele vai se convencer de que ele é assim e não vai mudar nunca. Que todo mundo critica ele por ele ser assim. Mas dentro da cabeça dele, é que nem do tambor, ele está sendo amado, ele está chamando a atenção. Sim. Ele quer chamar a atenção para ser amado. Tipo um grito de socorro. É um grito de socorro. O que tem por detrás? Sabe que esse menino ali do Vigoroso Tambor, quando nós estávamos já... No colégio tinha uma rádio, né? Então eu queria gravar um CD no próprio colégio. Aí eu fiz um teste só com aquele equipamento se dava. E eu chamei esse menino, que ele era medonho de sala de aula, na verdade, né? Aí quando eu comecei a dar as figurinhas de valores positivos ali na aula, ele chegou e disse: olha o que eu faço. Rasgou as figurinhas, jogou para cima, bateu a porta e saiu. Uau. Aí o que eu disse? Vocês estão vendo? Esse é o exemplo daquilo que não se deve fazer. Porque quando for pedido para ele as figurinhas, ele não vai ter nada. E o que ele vai apresentar? Nada. Aí eu deixei ele por último na fila, já ficou, deixa por último. Aí eu disse: eu te deixei por último,
eu quero falar uma coisa para ti. Eu vou te convidar para te entrar na oficina de música. Eu não sei se o turno era de manhã ou de tarde, mas tu veio com a tua mãe. Nunca falava com a criança, falava assim, a mãe tinha que vir junto. Que idade tinha? Ele tinha uns 8 anos. 8 anos. Mas eu disse aquilo por dizer, porque eu não acreditava que aquele aluno fosse me ouvir. Quando eu cheguei No outro dia. de manhã, antes de eu chegar, ele estava lá sentadinho com a mãe. Foi. E aí eu dei uma flautinha para ele. Este menino não faltava às aulas de flauta da oficina, né? Inclusive eu dei um caderno para ele, um estojinho de lápis, tudo, né? Para não ter desculpa que não podia vir na aula. E a mãe dele foi junto. E ele estudava. Esse menino foi o que eu coloquei a fazer o solo quando a gente gravou o CD. Ele começou, ele tocava a música, depois os outros entravam. Aí os outros ficaram todos revoltados. Por que fulano? O pior aluno. Por que a senhora botou ele fazer o solo? Porque ele não pode errar. Ele vai tocar sozinho, sem um erro. Era a responsabilidade dele. Então, quando o aluno fazia alguma coisa... apostou nele. Claro, quando o aluno fazia alguma coisa que não era, tu apostar pro lado positivo. Tu vai fazer agora isso. Mas não, eu não dizia que tu não pode errar. Eu sabia que ele não ia errar, que ele estava estudando. Ele estudou e não tinha como errar. E desses alunos todos, Juna, tu tem contato com algum? Alguns eu tenho. Que idade eles estão hoje? Uns 20 e pouco. Um está na engenharia, o outro é contador, mas eles têm a flauta ainda. Eles têm a música ainda. Sabiam ler? Sabiam escrever? Sim, um inclusive está numa orquestra, toca numa banda, tudo. Tem notícia, de alguns eu tenho notícia. Né? E assim, aquela semente que tu planta, na verdade tu plantaste, a música é uma semente que eles têm no coração. Sim. Então é que eles vão levar para o resto da vida, sabe? E por isso que eu acho que vale a pena tu investir nos valores. Sim. Porque tem valores que são universais, ele vale em qualquer lugar. Eu lembro que quando eu estava no Japão, eu recebi uma carta de uma aluna na época que fazia um trabalho né, não é caridade, a gente diz, de filantropia, né? Sim. E ela me mandou assim, o Diná, aí não tem sol, não tem flores, então eu não tinha que me sentir infeliz, porque a mesma coisa que eu tinha aqui, eu podia, aquilo ali ficou comigo, sabe? Ficou assim, claro, se eu estou vendo sol, se tem estrelas, se tem luz, se tem flores, então tem alegria, sabe? Eu fiquei com aquilo, não, então são os valores universais, você tem que trabalhar com aquilo, o amor pela música. Agora não importa o estilo que o meu aluno, ele escolheu, mas a base ele tem, como eu dizia para eles, tem coisas que são básicas na música. Sim. Né? Então tu vai poder levar para qualquer tipo de música que tu quiser, mas tem elementos que são básicos. Né? Sobre esses valores universais, eu tenho umas perguntinhas para te fazer aqui. Vou dar mais um rápido intervalo aqui e vou te fazer uma pergunta sobre outras coisas que eu considero universais. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar leve no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio
e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Então vamos lá, de volta com a Diná. Universais, né? Valores universais. A gente ouve dizer que a matemática é uma linguagem universal. A música também é uma linguagem universal. Se tu chegar lá no Japão, onde tu estivesse fazendo tua especialização e apresentasse uma partitura de uma composição tua para alguém que soubesse ler e tocar qualquer instrumento, provavelmente tu ia te comunicar com ele. Sim. Através daquela partitura. Mas no dia a dia no Japão, como é que tu resolveu a outra questão de comunicação, que não é pela música nem pela matemática, mas tu fazia gestos para dizer que tu queria comer uma comida? Como é que agora tu fez eu vou te pra lá? contar, é até cômico. É. Nos primeiros tempos lá do Japão, nós fomos para uma universidade que era para estudar de língua estrangeira, né? Então eu conheci ela era arquiteta e ela, eu não sei se ela tinha nascido na Argentina, mas ela falava ali, na Argentina, né? E a gente se entendia. Em espanhol. Aí o marido dela, uma certa época, foi lá visitar, então ele não conseguia entender como é que eu falava português, ela falava ali na Argentina e a gente se entendia, sabe? Mas assim, ó, aí nós fomos num restaurante e nós escolhemos lá, eles deram lá o cardápio, nós escolhemos, apontamos lá. Mas o cardápio estava escrito em japonês? Em japonês. Mas eu não sei, eu não consigo lembrar se tinha. Não, nós só apontamos assim para aquele prato que tinha ali, né? Sim. Mas na época eu não lembro se estava em inglês, se tinha inglês, não sei. Só que a gente apontou. Aí nós rimos tanto que nós escolhemos um prato infantil. Era um barquinho cheio de bandeirinha e cheio de sanduíches. Era uma coisa de criança. Aí nós começamos a rir, sabe? Mas assim, claro, para pouco tempo, num lugar, você não vai falar fluentemente. Mas tu aprendeu a falar japonês? Eu aprendi a falar japonês. Antes de fazer o concurso aprendi da dois. bolsa? Antes de ir para o Japão, eu tinha aprendido 2 anos de japonês. Por quê? Porque eu gostava dos ideogramas, mas eu não fui aprender japonês para ir para o Japão. Tu gostava das figurinhas? Eu gostava do ideograma, porque quando apareceu assim, ó, curso de japonês, sabe que interessante saber aquele símbolo deles, né, qual é? Eu achava legal, os ideogramas, kanji, katakana, aquela coisa toda. Mas depois deu a felicidade de, no curso, tinha uma disciplina que era a cultura japonesa, foi quando apareceu no filme umas crianças correndo, uma paisagem muito bonita das árvores, aquelas folhas no outono caindo. Né? Eu disse, que coisa linda, as crianças cantando, assim, a música, a educação musical, a música faz parte desde a mais tenra idade, né, da criança. E disse, vai ser pro Japão que eu vou. Um dia eu irei lá. Foi aí que depois eu comecei a investir, que já eu sabia que eu ia para lá, né? Mas assim, eu acho que é importante, além da gente saber, mesma coisa de assim, ó, literalmente, tem aquele significado, vai ao pé da letra, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que une os seres humanos, que é o sentimento, sabe? Isso eu acho que é a base de tudo. Então, naquela época que eu fui para o Japão, naquela época eu digo que agora eu não fui lá, não sei, mas naquela época tu é acolhida.
Uma que eles gostavam, adoravam brasileiro. Adoravam. E tinha, eu lembro que onde eu telefonava... Isso foi o quê? 1990? Não, antes de 90. Foi logo que eu me formei. Já faz um bom tempo. Tu te graduou em 80 e... 81, foi 83 pro Japão. Logo que eu me graduei. 82, porque aí eu fiquei tentando a bolsa, né? Mas eu achei importante que aí eu ia telefonar, e aquele telefone com cabine com moedinhas ainda, sabe? Ia botar. Então eu enchia um bolso de moedas e botava assim, ia telefonar pro Brasil. E tinha na frente, tinha uma loja de doces. E tinha uma senhora toda de branco, assim, né? Toda de branco, ela vendia os doces. E ela fazia sempre sinal pra mim, sempre sinal pra mim. Eu disse, essa mulher todos os dias tá me chamando, todos os dias. Aí um dia foi ele conversar com ela. Aí fui falar com o meu japonês, fui falar. E aí acho que começou a fazer amizade. Foi legal isso aí. Muito importante. Ela trabalhava na confeitaria? Ela era dona. Dona. Era dona. E ela te via ali por perto? Me via por perto. E ela achava interessante que eu era uma pessoa do estrangeiro. Eles adoravam ali, né? Aí ela me chamava. Queria fazer amizade, né? Sim. Aí eu dizia que era do Brasil, né? Tinha família, tudo aqui no Brasil. Sabe que ela começou a me levar todas as noites? Janta. Ué. Sim. Pra saber onde é que estava hospedada? Sim, ela era pertinho da casa dela. Nós fizemos amizade, fiz amizade com a família dela. Ela tinha 3 filhos, né? Tinha um menino e 2 meninas. Aí ela queria também que era como é que era a vida no Brasil. Para eles era um estrangeiro, era a coisa mais valiosa. Valiosa. Porque querer contato com uma cultura diferente da deles, apesar da dele ser milenar, né? Mas era legal. Eu sempre gostei da cultura japonesa, adoro. E eu achava a coisa mais interessante. Aí ela me levava umas comidas que ela disse que aí ela dizia que ela era minha mãe no Japão. Bem, cuidou de mim. Todo o tempo que eu tinha ali, ela cuidou de mim. Né? E eu ganhei um presente tão bonito que uma vez, aí estava perto de eu voltar, aí chegou uma caminhonete lá e disse assim, o que é isso? Chegar caixas e caixas. Eu ganhei uma coleção de boneca japonesa, que é o Hina-sama, que no dia da menina eles montam, parece que é 3 de março. Eles montam aquela coleção, a casa onde tem menina, eles montam, sabe? Tipo de uma corte. Ele me deu aquilo de presente. Que lindo. Coisa mais bonita, por isso que eu digo, às vezes o sentimento vai além da língua. Então a língua nunca foi barreira. A língua não era barreira, que tu entendia. Mesmo se faltava uma coisa, uma palavra ou não, mas ela entendia o que eu estava dizendo, e eu entendi. No meu aniversário eu fiz uma festa. Lá no Japão? No Japão, fiz uma festa, fiz um bolo. Tu passou o aniversário lá com eles? Eu passei 2 aniversários lá. Então era legal, sabe? Linda essa, hein? Tu vê que interessante, né, Diná? Por trás da língua, pelas entrelinhas dos ideogramas, tu tinha um meio de comunicação que aparentemente não tem uma explicação assim, lógica, mas o afeto que se desenvolveu entre essa pessoa e talvez muitas outras, talvez colegas de especialização tua lá, se criou ali, e isso está tudo meio que entremeado com a tua história de vida profissional, porque eu te conhecendo há alguns anos e ouvindo a tua história de vida, a gente vê que tu tem uma determinação, sempre teve uma determinação de fazer o que tu fazes até hoje, né? Vou falar uma palavra que pode ser que não defina totalmente, que é vocação. Dá a impressão, te ouvindo falar com essa empolgação toda, que tu sempre foi vocacionada para ser professora e para lidar com artes. Não vou nem restringir a música. Tu fazia maquetes, tu mexia com a parte do cênica também, ao fazer com que as crianças, ao lerem as estrofes, interpretassem, fizessem os sons, mas então entra um pouco de teatro também nessa. Acho que até tu deve ter tido algumas experiências de fazer teatro com os teus alunos, né? Mas a vocação faz com que a gente se torne pessoas leves. Quando tu está num lugar que tu te sente parte, num lugar profissional, me refiro, né? Tu te torna mais leve e tem mais vontade de viver, e vive bem. Eu entrevistei 2 pessoas que me chamou a atenção, e agora, enquanto eu te ouvi, eu lembrei delas, que é o Bruno, que é um jovem cuteleiro que trabalha também com arte em madeira, graduado em educação física, experimentou várias atividades profissionais e só foi se encontrar
nesta. É jovem, não tem 40 anos ainda. E um outro, que é o Júlio Geraldo, que hoje ele é o mestre dos carrinhos, dos brinquedos. Mas ele começou, desde da mais tenra idade, lidando no campo, fazendo o que tinha que ser feito à época, que era ali ajudar os pais, a família, a tirar o seu alimento e o seu sustento da terra, né? Então ele não teve infância. E muito cedo começou a trabalhar e enveredou para o lado da marcenaria, depois resolveu investir na música, tocar violão, aprender violão, e se encontrou na madeira, permanece com a madeira. Olha que interessante. Aquela situação de não ter tido infância poderia ser usada por ele no sentido comum que a gente vê hoje em dia, que assim, eu sou assim porque eu tive uma infância muito ruim. E ele transformou aquela situação de não ter tido infância e ter brincado mais, para trabalhar desde 6 anos de idade, em uma arte que ajuda todas as infâncias do presente, que é lidar com carrinhos de brinquedo e com objetos de brinquedo feitos em madeira encontrada em qualquer canto, madeira simples, nada sofisticado, nenhuma ferramenta, né? Mas ele hoje passa para a gente uma alegria pela vida que eu atribuiria a esse encontro consigo mesmo. Tu passa para a gente, ao conversarmos, essa alegria de tu estar bem com a tua vocação e com a tua essência. Esses livros que tu escrevesse aqui, mais os 2 que tu escreverás com certeza, tem muitos valores da tua formação espiritual também. Tu tem uma história de busca pessoal, talvez de família também, que te ajudou bastante a entender que por trás daquela arte daquele menino tinha um ser. Eu não vou usar a palavra espírito, mas poderia usar a palavra alma, né? A alma não era aquilo ali era uma carapaça, aquilo ali era um momento que estava passando, às vezes por um drama vivido na noite anterior, em casa, na comunidade, às vezes por algumas opressões que ele tinha ali. E tu não precisa criar uma pedagogia do oprimido, tu pode criar uma pedagogia do amor. A didática do amor faz isso. Então, em vez de tu dar ênfase ou fortalecer esse lado do Júlio, por exemplo, que não teve infância, coitadinho e tal, não, ele é um ser inteiro hoje em dia. A gente vê a alegria com que ele se dirige, e inclusive ele vai dar de presente, já deu de presente 2 kits de construção de carrinhos para a campanha que a Rádio Ilha Capital está fazendo agora para o Dia da Criança, que eu até te convido aqui ao vivo e a cores para te fazer contato com a escola ou as escolas onde tu trabalhasse e entregue para ela o kit, que eu já vou te passar pelo WhatsApp, do projeto, da campanha, que basicamente é tu resgatar a criança interior. Tu também passa isso para mim quando a gente conversa. Tu tem uma criança interior. Quando tu pega aqueles brinquedos que eu vi na tua sala ali, que tem lá uma casinha com detalhes que com a tua arte, talvez adquirida na arquitetura ou buscas próprias, tu decorou ali o espelhinho no banheiro, aquela caminha com um puffzinho, e tudo com notas musicais. Aonde se anda, aqui na tua casa tu vê notas musicais, né? Então, convido a ti e as tuas relações, teus sobrinhos, as crianças que estão à volta de ti, para mandarem um vídeo de 1 minuto lá para a rádio, para depois, quem sabe até no sorteio, ganhar esse kit do Júlio, que é dos carrinhos. São 8 modelos em cada kit, de carrinhos de madeira, né? Eu acho legal a tua manutenção da tua criança viva, né? Nós regulamos de idade e eu procuro manter também essa criança interior viva, né? Por isso que me identifiquei demais quando eu vi o teu livro aqui nas partes finais, no álbum de fotografias, aquelas crianças mexendo numa terra inservível, num cantinho da escola pública, lá onde tu desse aula, e transformando aquela terra árida em um jardim de flores. Aquilo ali toca profundamente, né? Então, se tu tiver condições de convidar esses teus ex-alunos, que hoje estão 20 e poucos anos, a fazer uma casinha de passarinho, ou fazer um brinquedo
que marcou muito a vida deles, mas fazer com as próprias mãos, né? Sim. E mandar esse vídeo. E eu espero ter um vídeo também. Sim. Espero um vídeo teu com brincadeiras, pode ser cirandas. Olha quantas cirandas existiam na nossa juventude, né? É verdade. Então, espero esse teu vídeo. Diná, a gente tem um programa de 1 hora e eu não vi o tempo passar, te confesso. Talvez pela audiência a gente consiga fazer um segundo. Tu fizesse 4 volumes, talvez faça um segundo podcast de novo conversando contigo, porque nós temos muito mais para conversar ainda, na minha opinião. Porque, como eu te falei agora há pouco, eu prezo muito o tempo de vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Sim. Para que não seja um uso em vão desses minutos, né? E se houver uma audiência que acha legal o que nós estamos conversando até agora, vamos fazer um segundo podcast? Tu me acompanha num segundo bate-papo? Sim, será um prazer. Quem sabe a gente pega um violão no próximo e vamos tocar umas musiquinhas, né? É verdade. Bom, conversei aqui então com a Diná Santos, nesse papo que passou tão rápido que eu nem percebi. Te agradeço demais essa tua conversa. Gostei demais de te reencontrar, que fazia alguns anos que a gente não se via. Eu também gostei de te reencontrar. Um beijo para a mãe Geni, para a família toda querida, né? E até breve. Até breve. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital.